Hoje nós celebramos a festa de São Diogo, que em português, em espanhol é São Diego. Ele foi um santo que nasceu na Espanha no ano de 1400. Ele vivia numa família bem simples, bem pobre e humilde, mas tinha dentro de si, no seu coração, um sentimento religioso muito grande que o fez a ser eremita. Então ele se afastou do mundo para poder se santificar, e vendo ali as possibilidades das vocações diversas que existem dentro da igreja, ele decidiu entrar para a ordem dos franciscanos, a ordem dos frades menores, fundada por São Francisco de Assis, há mais ou menos um século antes do seu nascimento. Ele, por conta da sua missão, foi enviado para as Ilhas Canárias, para ali evangelizar os povos, e encontrou muita dificuldade justamente porque ele defendia os pobres e aquelas pessoas que padeciam de muitos sofrimentos devido às arbitrariedades dos colonizadores que estavam ali. E ele, ao defender aqueles moradores que lá viviam, ele encontrou muitos problemas. Ele foi enviado para a Espanha, onde ele continuou servindo na cozinha, e ele era porteiro do mosteiro, do convento onde ele estudava, onde ele morava, e convivia com os outros frades menores. Ele não chegou a ser padre, a vocação dele era consagrar a sua vida no meio da igreja, no mundo, mas sem ser sacerdote. Mas ele vivia como um franciscano, ainda assim, fazem parte da primeira ordem dos frades de São Francisco de Assis, e ele vivia ali fazendo seus diversos trabalhos e trabalhos humildes, mas que ele fazia com grande amor. Teve uma ocasião na qual ele dava até o seu próprio alimento para aquelas pessoas que vinham pedir doações ali no mosteiro, no convento onde ele morava, e um certo dia apareceu para ele uma cesta cheia de rosas, as quais foi um presente que Deus, Nosso Senhor, enviou para ele, e ele também tinha dons de curas e de milagres. Ele fez muitos milagres em vida, e no final da sua vida ele foi enviado para Roma, para lá trabalhar no convento dos frades menores. Mas chegando lá veio uma epidemia muito grande, e todos os frades que moravam naquele convento ficaram doentes, assim também como os moradores daquela cidade. Ele passou a sua vida, os últimos momentos da sua vida, se entregando aos doentes, e muitos deles eram curados, e ele dedicou a sua vida deste modo a Deus, Nosso Senhor, por meio de trabalhos muito simples e humildes, que por muitas vezes nós não vemos o brilho, muito menos o elogio das pessoas, e os lugares que as pessoas geralmente não concorrem para estar. Geralmente as pessoas fogem dessas ocasiões. E ele compreendeu que para a sua santidade, para o seu maior crescimento espiritual, era justamente aproveitar dessas pequenas ocasiões que muitas das vezes nós queremos fugir, que nós não vemos o brilho e não damos importância. Ele, pelo contrário, assim como Santa Teresia, buscava os últimos lugares. Não que ele se achasse inferior às outras pessoas, mas porque ele considerava justamente que aquele era o seu meio, o seu modo para agradar mais a Deus. E por meio desses trabalhos tão simples, ele viveu assim como São Francisco de Assis queria, vivendo uma vida muito simples e pobre. Ele consagrou-se a Deus toda a sua vida, toda a sua história, e alcançou deste modo a santidade. Assim como os primeiros frades menores não eram sacerdotes, mas depois eles foram sendo ordenados, muito menos São Francisco era sacerdote. Ele era um leigo consagrado, vivia com a sua vida consagrada a Deus, mas não era sacerdote. Então a santidade, ela é acessível a todos. Nós não precisamos ocupar cargos importantes na sociedade, muito menos na igreja, para fazer a vontade de Deus. Basta fazer bem aquilo que nós devemos, os nossos deveres de ofício, a nossa obrigação de Estado da nossa vida, da nossa própria vocação. Correspondendo assim com grande generosidade, nós daremos a Deus aquilo que lhe é devido, justamente a entrega do nosso amor a Deus e também ao nosso próximo. E que São Diogo possa interceder por toda a igreja, para que ela, se dedicando às pessoas que são menos favorecidas, aquelas pessoas que são deixadas de lado pela sociedade, e muitas das vezes também por suas famílias,
ao passar por algum tipo de doença e também a velhice, que a sua entrega possa fazer nascer muitas vocações que são entregues a Nosso Senhor por meio da igreja, na dedicação dessas pessoas, na dedicação e o cuidado dessas pessoas que precisam tanto assim de ajuda. Que Ele possa interceder por cada um de nós, que Ele possa dar também a quem precisa da graça da cura. Vamos rezar pelos doentes, Ele que cuidou com muito carinho de todos os doentes, Ele possa também interceder por cada um de nós e por todas as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.